Você já se perguntou como é a carreira de mecânico no Canadá? Assista esse vídeo que você vai ter uma boa ideia. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma entrevista da semana. E a entrevista dessa semana, o assunto é a profissão de mecânico de caminhões no Canadá. O nosso canal está cheio de conteúdo para você que planeja emigrar para o Canadá. Aqui você vai encontrar várias informações que podem te ajudar no seu plano. Não deixe de se inscrever, pois assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. E se esse vídeo for útil para você, deixe o seu like, comente e compartilhe. Assim você vai me ajudar a manter o canal e, quem sabe, até a crescer. Tá joia? Vamos à entrevista? E hoje o nosso papo é sobre mecânica. Eu estou aqui com um engenheiro mecânico que saiu do Brasil para fazer business e acabou mudando o curso para mecânica. E hoje é um mecânico de caminhões, de equipamentos pesados aqui no Canadá. Fábio, muito bem-vindo, muito obrigado por você tirar esse tempo para conversar com a gente aqui, compartilhar a sua experiência e suas dicas. E eu gostaria que você se apresentasse, então, para quem não te conhece. Obrigado pelo convite, Cleuber. É uma honra ir participar do teu canal. Bom, meu nome é Fábio. Eu estou aqui no Canadá já vai em julho. Agora vão fazer 7 anos que eu estou aqui no Canadá. Como o Cleuber falou, como você falou, Cleuber, eu vim para cá para fazer business, mas acabei trocando de área, né? Eu troquei de área por vários motivos que eu vou explicar ao longo do vídeo. Para quem não assistiu, o meu último vídeo, a homenagem para a mulher, foi exatamente com a Tati, a esposa do Fábio. E eu já sei, Fábio, a motivar que você convenceu a Tati de uma maneira bastante inteligente a querer sair do Brasil. Qual foi, então, a sua motivação? Qual era o que te levou a sair do Brasil? Foram vários aspectos, né? A primeiro incentivo que eu tive, porque assim, eu sempre tive o desejo de morar fora, né? Eu sempre tive o desejo de conhecer uma outra cultura, um outro país. E aí nós fizemos, eu nunca tinha saído do Brasil. E aí quando foi em 2014, mais ou menos, acho que novembro de 2014, a gente resolveu fazer uma viagem para os Estados Unidos. A gente foi para Nova York e depois a gente desceu para Flórida. E eu estava tentando convencer a Tati já fazia algum tempo já que eu queria sair, né? Mas ela nunca quis sair de perto da família, nunca quis sair do Brasil, né? E aí, quando a gente viajou, ela se encantou com as coisas que tem nos Estados Unidos, a questão de poder de compra, a questão das cidades serem mais limpas, né? O pessoal, a questão da educação do pessoal. E aí eu consegui convencer ela e a gente começou o plano Brasil-Canadá já em janeiro a gente foi em novembro de 2014, em janeiro de 2015 a gente já começou a fazer o nosso projeto. Você, como nós já falamos, né, você veio estudar business, né, administração de empresas, e Uhum. acabou mudando para um curso de trades. Você Sim. pode explicar, então, para quem está nos assistindo, primeiro, o que são os trades e como é que foi essa mudança? Como é que você conseguiu mudar, né? Ok. Então, os cursos de trade são basicamente, vamos dizer, mecânico, tanto de carro, caminhão, máquinas pesadas, é considerado um curso de trade, encanadores, eletricistas, e as casas aqui, elas não são de alvenaria como no Brasil, né? As casas aqui, elas são de madeira. Então, tem cursos também de marceneiro para construção de casas, isso também é considerado um curso de trade. Então, basicamente, curso de trade, o que é um curso de trade? São aqueles profissões que você põe a mão na massa, né? Que você usa suas mãos para você fazer acontecer. Tem vários cursos de trade, não é só esse que eu falei, tem muito mais, mas basicamente são esses daí. E o que me motivou a mudar, porque foi assim, quando eu estava no Brasil, minha ideia era, bom, eu quero imigrar, eu quero ir para o Canadá e eu quero morar lá e eu não pretendo mais voltar para o Brasil, a não ser se for para férias. O processo de imigração, ele leva tempo. A gente sabe que o processo de imigração para o Canadá leva tempo, e então eu queria
ter mais tempo para poder fazer todo o processo. O tempo do curso que eu tinha escolhido na época, que foi Business Administration, ele era um curso de 2 anos, ou seja, eu tinha 2 anos para fazer o curso e depois eu teria mais 2 anos para trabalhar na área que eu escolhi estudar. Então, no total, teria 4 anos aí para eu conseguir fazer todo o processo de imigração e conseguir minha residência permanente. Só que eu comecei a fazer... vou começar do início. Eu vim para o Canadá sem inglês nenhum. Eu tinha aquele inglês de viagem, que perguntava onde é o banheiro, perguntava por uma garrafa d'água para comprar, era básico, bem básico. Aqui o college que eu fiz, que foi na Red River, eles oferecem, não só a Red River, mas tem vários colleges que oferecem esse tipo de programa, que eles chamam de Pathway. O Pathway é você se inscreve para o curso que você quer fazer na faculdade ou no college e você faz o inglês através do college, né? Então, a Red River oferece, eles têm o LTC, que eles chamam, que é o Language Training Center. Então, eu fui fazer o curso de inglês primeiro, né? Antes de eu começar no college. Então, eu fiz um assessment, né? Para ver qual o nível de inglês que eu tinha. Eu entrei no 4 para baixo. Foi de 4 para baixo que eu entrei, né? Aí eu estudei 4 meses e aí nesses 4 meses eu parei minha vida assim, minha vida social praticamente parou, porque eu tive que me dedicar muito, porque eu não queria fazer muito tempo de inglês. O curso de inglês, ele é caro. Na época que eu fiz, ele era uma média de $1.100 por mês, que é muito caro. Então, eu falei, bom, eu vou me esforçar o máximo que eu conseguir para eu não ter que fazer muito tempo de inglês para eu conseguir entrar logo para o college. Então, eu comecei a fazer o curso e aí eu comecei a participar de classes de inglês, inclusive você participou junto na igreja, eu não lembro o nome da igreja, que tinha umas classes de inglês gratuitas, né? Eu comecei a ler livros, eu li, nesses 4 meses, eu li aproximadamente uns 8 ou 12 livros, eu consegui ler, né? Eu ia na biblioteca em Winnipeg e eles têm um livro que é o livro escrito e vem com um CD. E aí você põe o CD, você ouve o livro e lê junto, né? Então, isso ajuda muito no listening e no speaking, né? Então, eu estudei, e aí, quando terminou esse primeiro módulo que eu fiz, a minha professora, ela não me passou para o próximo módulo, ela me jogou para o último, porque eu consegui os testes todos os assessments que eu fiz, ela conseguiu me jogar para o último módulo, então eu já fui para o 7, direto, do 4 para o 7. Né? E aí eu fiz mais um módulo, o 7, e aí eu consegui passar, né, no teste, em todos os assessments que eu fiz, e aí eu comecei o college em seguida. E aí você começou a estudar business, e depois você olhou para o lado e viu o curso de mecânico. Como é que foi isso daí? Então, na verdade, foi o seguinte, quando eu cheguei, eu não tinha inglês, né? Então não tinha como eu conversar muita coisa com ninguém. Só que aí, quando eu comecei a estudar inglês, aí eu comecei a entender mais, comecei a falar mais, e aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, bom, eu vim para estudar, não é barato, para estudante internacional é 3,5 a 4 vezes mais caro, né? Então eu falei, ok, eu vou fazer business, mas que tipo de emprego eu vou conseguir nessa área, né? Paga bem, não paga bem, como que funciona? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu entrei no site da própria escola, mostra empregabilidade, eles fazem todo ano uma pesquisa de mercado, e aí eles mostram nessa pesquisa quantos alunos que se formaram e conseguiram emprego. Né? E business estava bem baixo, ele estava numa média de 45% a 55% só. Né? Então, eu comecei a pesquisar, bom, qual outro curso que tem uma empregabilidade maior? Porque quando a gente vem para o Canadá, a gente vem pensando mais em imigração e a gente não pensa muito no depois da imigração. E é importante, porque se você pretende ficar aqui,
você tem que construir uma carreira que você vai conseguir se sustentar e ter uma vida boa aqui, né? Então, eu comecei a pesquisar e teve a Red River oferecia vários simpósios, eles faziam open house, que eles chamam, que você ia na escola, e tinham vários quiosques com os cursos, e eu fui em uns 2 ou 3 e comecei a pesquisar, e eu vi que o curso que mais tinha empregabilidade era o Heavy Duty Equipment Mechanic, era o que mais tinha. O nível de empregabilidade do curso, quando eu fiz, ele chegava a 96%. Então, 96% dos alunos que saíam da escola conseguiam uma posição no mercado de trabalho. Então, foi por isso que E, assim, eu sempre gostei da área automotiva. Embora eu não conhecesse muita coisa, eu sempre gostei, né? E aí eu resolvi trocar. Só que quando a área de business, era aberto para estudante internacional. Mas a área de heavy duty, que foi o curso que eu queria trocar, eles não era aberto para estudante internacional. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá na escola, eu conversei com o coordenador do curso, expliquei a situação para ele, eu falei que eu gostaria de trocar, mas que era aberto só para residente permanente ou cidadão canadense. Né? Eu conversei com ele, troquei e-mails, e essa conversa foi 1 hora de conversa que eu tive com ele, troquei e-mails com ele, antes eu tinha trocado e-mails com ele, e quando eu fui lá na sala dele, foi 1 hora que a gente teve de conversa, e aí eu consegui meio que convencer ele que para me colocar no curso, né? Eu consegui trocar. Aí só que aí entrava aquilo, pô, mas eu vim para fazer um curso de 2 anos e aí eu teria mais 2 anos de trabalho. Esse curso que eu fiz, ele é de 1 ano só. Então eu teria 1 ano de estudo e 1 ano de trabalho. Então nesses 2 anos eu teria que já estar no processo da residência permanente, porque senão eu teria que voltar para o Brasil, né? Mas graças a Deus deu certo. Aí eu consegui trocar o curso para o Heavy Duty, que foi o curso que eu fiz. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu ela. Né? Por que trocar um curso que aqui no Canadá é classificado como white collar, né? Yeah. Um colarinho branco, Uh-huh. por um blue collar, que é o pessoal que pega no pesado, né? É. Bom, você já E é respondeu. pesado, hein, Cleuber? É que pesado, hein? É, eu trabalhei como blue collar na área da construção, né? Fui labor por um período e Uhum. olha, rapaz, foi uma experiência, viu? É puxado. Então, vamos pular direto o seguinte. Vamos só explicar um pouquinho mais para quem está nos assistindo, que você já falou sobre isso, eu só queria reforçar e deixar esclarecer bastante isso para as pessoas. Uhum. Quer dizer, então, que para ser mecânico no Canadá, né, você não basta ter a experiência, ter o conhecimento prático, você tem que estudar e ter um certificado. Como é que é isso? Como é que é a profissão de mecânico? Bom, no meu caso, você tem algumas opções para entrar nessa área, né? Eu vou falar um pouco de como que é aqui bem rápido. Quando você já é residente permanente ou você é um cidadão canadense, você não precisa exatamente fazer o college. Tem muitas pessoas que saem do high school, porque no high school tem cursos vocacionais no high school. Então, digamos que o aluno escolheu no high school fazer um curso vocacional voltado para a área de mecânica. Ele sai do high school, se ele conseguir um emprego como já numa empresa de mecânica, ele começa do básico. Eles chamam de lube tech, é tipo o inicial. Ele entra como lube tech e aí ele vai crescendo com o tempo. No meu caso, como estudante internacional, eu fiz o curso de Heavy Duty, que eles já consideram que você é nível 1, porque você passa por níveis. Para você poder chegar como um mecânico certificado, você passa por níveis, né? E cada província tem a sua regra. Eu vou falar de Manitoba, que foi onde eu fiz. Então, eu saí do college como nível 1 já. Eu já era considerado nível 1 porque eu fiz o college. Quando eu comecei a trabalhar, você precisa ter um número mínimo de horas. A cada X número de horas, você pode voltar para a escola e você faz o próximo nível. Então, eu saí do college
com 900 horas, com carga de 900 horas, eu teria que completar 1.800 horas para eu passar para o nível 2, para ser um aprendiz nível 2. Então, eu trabalhei mais 900 horas, e aí eu conversei com o meu gerente na época, da empresa que eu trabalhava, e eu falei com ele que eu gostaria de fazer o apprenticeship, que eu gostaria de me inscrever no apprenticeship. Aí eu me inscrevi no apprenticeship, eu paguei uma taxa, acho que era $50 na época, e aí você paga, aí quando abre as inscrições para o nível 2, então, abriu para o nível 2, eu me inscrevi, né, paguei mais uma taxa de 400 e poucos dólares, e aí eu voltei para a escola. E aí, nível 2 são 8 semanas de estudo, são 8 semanas full time, você não trabalha, você só estuda. Então, eu fiquei 2 meses na escola. Quando eu terminei, né, consegui passar, porque quando você faz o apprenticeship, você tem testes teóricos e práticos, né? Eu fiz os dois. Você tem que ter um alcance mínimo de 75% ou 80%, acho que é 75%. Se você ficou acima, você passou, e você também não pode ter falta. Você tem um número máximo de faltas, eu acho que é 1 ou 2 faltas, você não pode faltar. Aí eu voltei para a empresa, né? E aí meu salário fica... quando você volta, o seu salário automaticamente já aumenta, porque quando eu estava trabalhando como nível 1, o meu salário era 1. Quando eu terminei o nível 2 e voltei a trabalhar, o meu salário aumentou. E depois eu voltei para a escola novamente. Depois, aí eu preciso completar mais horas para fazer o nível 3. Aí completei as horas, fiz o nível 3, voltei a trabalhar, o salário dá um bump, né? Ele dá uma aumentada. E o ano passado, né? Mas aí nesse meio tempo eu saí da empresa que eu trabalhava, eu era nível 3, e eu saí aliás, eu era nível 2, eu saí da empresa que eu estava, e aí eu entrei na Ryder, que é a empresa que eu estou hoje. E aí eu entrei na Ryder, eu fiz o nível 3, aí quando eu voltei a trabalhar, recebi um aumento, e o ano passado eu fiz o último nível em Manitoba, que é o nível 4. Aí eu fiz o nível 4 em maio do ano passado, eu consegui passar também, foi bem difícil, é bem difícil o último nível. Eu fiz, no último nível eu tive que fazer, são 3 provas, são 4 semanas só, eu fiz 3 provas, cada prova é aproximadamente 200 questões, e são 4 horas de prova, cada prova. E aí depois que você termina, você passou o nível 4, no dia seguinte que você terminou e você passou, você faz o IP, que eles chamam, que é o Interprovincial Test, porque quando você eu era nível 4, digamos que eu não fizesse o IP, eu poderia trabalhar como nível 4 só em Manitoba, eu não posso trabalhar fora, não poderia trabalhar fora de Manitoba, né? E aí eu fiz o IP, que é o Interprovincial Test, quando você passa nesse teste, aí você é um mecânico qualificado para trabalhar em qualquer lugar do Canadá. Aí você escolhe onde você quer trabalhar. E aí eu fiz o IP, né, o teste, aí eu passei, consegui tirar, era 75% mínimo, eu tirei 81. É uma prova muito difícil, foram 150 questões e 4 horas de prova. Aí eu passei, quando eu passei, aí eu voltei a trabalhar, e aí eu já recebi um outro aumento de novo, e agora eu sou mecânico qualificado. Aí eu saí como mecânico qualificado, e hoje eu posso trabalhar em qualquer lugar aqui do Canadá. Só para a gente esclarecer um pouquinho mais das curiosidades que eu e você sabemos, quem está assistindo lá no Brasil não sabe, né? Então, quando você era um nível 4 apenas, você era um journeyman. E aí nível 4 ainda não é. A pessoa só é considerado journeyman depois que ele passa no teste do IP. Mas o teste do IP não te daria, então, o Red Seal? Sim, eu sou um Red Seal. Red Seal e Journey Person é a mesma coisa. Porque o Red Seal, na verdade, é a instituição. A instituição chama-se Red Seal. Né? E aí, quando você faz o teste do Red Seal, que é o IP, e você passa, você é considerado... Alguns chamam de Journey Person. Antigamente era Journeyman, mas aí, por causa da inclusão, tem mulheres também que trabalham, né? Eles chamam de Journey Person. E aí também, e outras pessoas conhecem como Red Seal, mas é a mesma coisa. Você falou um negócio no início, e eu só quero esclarecer para o pessoal, né? O LearnTech é um técnico de lubrificação, né? Que é o primeiro degrau na carreira do mecânico aí
é um técnico de lubrificação. Exatamente, exatamente. Então, o técnico de lubrificação ele faz trabalhos básicos, né? Ele não pode, por exemplo, fazer um trabalho de inspeção de freio, que ele pode fazer inspeções de itens que não são itens de segurança, né? Por exemplo, ele pode fazer inspeção, por exemplo, a calibragem de um pneu, ele pode fazer essa inspeção, mas aí quando chega itens mais voltados com segurança, aí o LubTech não pode fazer, porque ele não pode assinar certificados, né, de inspeção de segurança. Isso só o mecânico qualificado que tem o número lá no Red Seal que pode fazer. Porque quando você faz o Red Seal, você passa no IP, você recebe uma carteirinha, um Red Seal, e lá tem um número. Esse número você usa para fazer inspeções de segurança em veículos. E aí você usa aquele número está ligado ao seu nome. Então, é uma coisa também que é muito séria aqui, é a questão de segurança. Digamos que tem um acidente, Deus livre, acontece algum acidente com algum veículo. Eles vão fazer a investigação do que aconteceu e, se for o caso de uma negligência do mecânico, o mecânico ele pode sofrer consequências criminais com isso. Bom, super interessante saber disso, né? Lá no Brasil, de jeito nenhum, isso daí... Meu carro eu levava no Zé da esquina ali, não que estou desqualificando nem nada, mas você pode levar em qualquer lugar o carro que, se acontecer alguma coisa, a investigação não vai tão a fundo assim, né? Uhum. Mas aqui o negócio é mais sério. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre o curso. Você já falou, né? Existe a parte prática, que é quando você trabalha e acumula suas horas, né? Você põe em prática aquilo que você aprendeu. E existe a parte teórica. E, de repente, alguém está pensando como é que é uma parte teórica do curso. Como é que você descreveria que é o curso teórico, então? O curso teórico de mecânica, você vai aprender as teorias de como funciona uma transmissão, de como funciona o motor a diesel e a gasolina. Mesmo que eu fiz, a minha era voltada à mecânica diesel, né? Mas mesmo assim eles também ensinam, né, a parte teórica de como é que funciona o motor a gasolina, né? Então você aprende basicamente tudo. Você vai aprender transmissão, você vai aprender sobre motor, você vai aprender sobre elétrica e eletrônica, você vai aprender sobre que mais? Suspensão, pneu, chassi, tudo. Você vai aprender tudo, porque é outra coisa, curiosidade que tem aqui. No Brasil, quando você tem um problema elétrico no seu veículo, você vai levar numa autoelétrica, né? Quando você tem um problema de pneu, você vai levar numa borracharia. Aqui é diferente. Aqui o mecânico, no meu caso, é tudo. Você faz elétrica, eletrônica, você faz borracharia também, você faz tudo. Então você não tem muito o que escolher, não. Você chega, o veículo chegou com algum problema de pneu, ele não vai levar no borracheiro, ele vai levar no mecânico. E o mecânico que faz o conserto, independente do que for. Nossa, interessante. Isso aí eu não É bem sabia. interessante. Porque, apesar... Então, aquele pessoal que trabalha na OK Tire, no Canadian Tire, esse pessoal também é mecânico, então? Eles são mecânicos, eles podem fazer tanto parte elétrica, pneu. A única coisa que eles não fazem é que eles chamam body shop, que é a funilaria, né? Digamos que você bateu o carro, amassou, aí mecânico não faz. Aí tem uma profissão, inclusive é um trade, que é body shop, né? Que são os mecânicos de funilaria, né? Mas tirando isso daí, o resto, elétrico, eletrônico, pneu, motor, qualquer coisa, é o mecânico que resolve. Você escolheu o curso, né, pela facilidade de inserção no mercado de trabalho. Isso. Se provou realidade para você? Como é que foi sua inserção no mercado de trabalho? Então, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu saí, antes de terminar o curso, acho que foi umas 2, 3 semanas antes de terminar o curso, tinha um instrutor lá, o Mr. Wibb, que é lá da Red River, ele, eu estava numa conversa informal que eu estava tendo com ele, eu falei para ele que eu
assim que eu saísse do college, eu queria conseguir um emprego rápido, né? Aí ele falou, não, fica tranquilo, porque essa área você consegue emprego rápido. A gente teve essa conversa, tipo, numa segunda-feira. Quando foi próximo da sexta-feira, ele me chamou, falou, Fábio, eu conheço um rapaz que ele tem uma empresa, a empresa dele não é grande, mas ele está começando, e eu falei de você para ele se interessou e ele pediu para você mandar o seu resumê para ele. Aí eu mandei meu resumê para ele e aí ele me chamou para uma entrevista, né? Aí eu fiz a entrevista com ele e ele falou, ok, quando você terminar o college, você vem aqui trabalhar comigo. Eu falei, ok. Só que antes de eu terminar o college, uma semana antes de eu terminar o college, teve tipo uma feira de empregos, né? No próprio college que eu estava fazendo. E aí eu conversei com algumas pessoas, várias empresas, né, estavam lá, vários representantes de empresas estavam lá. E aí eu conversei com o gerente de serviços da Peterbilt Manitoba. Aí eu conversei com ele e aí ele me pediu o meu resumê, eu entreguei para ele. E aí isso foi numa segunda-feira que acabou. Quando foi na quinta-feira ele me ligou para ir fazer a entrevista com ele. Aí eu fui fazer a entrevista com ele e aí ele me ofereceu um emprego, que era só que e o valor do salário era tipo $10 por hora a mais. Então não teve muito o que eu pensar, né? Eu liguei para o outro, liguei para ele e conversei com ele, falei, oh, me desculpa, mas eu recebi uma outra proposta e expliquei. Eu falei, e aí eu estou indo para outra, né? Ele entendeu que não tinha como ele cobrir aquela oferta, né? Porque a Peterbilt é uma empresa que constrói caminhões e eu ia trabalhar para uma concessionária que vende esses caminhões da Peterbilt, né? Peterbilt é uma montadora. E aí eu comecei trabalhando na Peterbilt e foi rápido. Assim, eu terminei o curso no meio de junho, acho que foi no meio de junho, mais ou menos, de 2017. Uma semana e meia depois eu já estava trabalhando. É muito rápido. Tem muita demanda nessa área, muita demanda. Ótimo, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né, sobre a demanda do mercado de trabalho. Ô, Fábio, é claro que eu não quero, né? Não tenho interesse de te expor, né? Mas você poderia dar uma ideia para quem está nos assistindo, qual é a compensação financeira de um mecânico? Sim, quando, por exemplo, eu vou falar da empresa que eu trabalho hoje, os níveis ali, né? Quando você entra como um Lube Tech, né, que você está iniciando, a média é de 21, $20 por hora. Né? Nível 1 é mais ou menos 27,50 por hora, nível 1. Né? E depois, aí daí para cima, o salário vai aumentando. E não aumenta pouco, aumenta bastante. Tem algumas empresas, mas isso é para quem quer trabalhar no norte. Né? Eu cheguei a ver anúncios de emprego para trabalhar em Thompson, que é no norte de Manitoba, de $60 por hora, para trabalhar como mecânico. Né? Mas Thompson é um lugar meio remoto, não tem muita coisa para fazer lá. Então, mas o salário é ótimo. Né? Mas assim, dentro da cidade, o salário ele varia. Vamos falar de 18,50 ali quando a pessoa 18,50, $20 por hora, quando a pessoa inicia. E aí quando ela chega no nível 1, é 27,50. E dali ela vai passando de nível até chegar um mecânico qualificado. O salário não tem do que reclamar. O salário é muito bom, dá para ver muito bem aqui. Olha, um salário de $60 a hora é um senhor salário. Né? É verdade, é verdade. Só que assim, para você ganhar esse salário é ótimo, mas não é todo mundo que tem a coragem de enfrentar um frio, né, do norte, porque lá para o norte, esse foi um emprego que eu vi, mas eu já ouvi falar, porque em Manitoba tem minas de diamante, né? Tem pessoas lá que chegam a ganhar mais de $100 por hora trabalhando como mecânico. Eu trabalhei em Gillam, que é para lá de Thompson. Né? É frio, hein?
É frio. Não, foi o único lugar onde nós não pudemos trabalhar por 2 dias, porque estava fazendo -54. Na minha carreira canadense, foi o único lugar, Gillam, Manitoba, onde Uhum. 2 dias, por 2 dias, nós tivemos que parar e ficar no hotel, porque não tinha o que fazer. Se você puser uma máquina para trabalhar numa temperatura dessa, você vai estourar todas as mangueiras, você vai causar um grande problema para a máquina, né? É. Uhum. E tem também uma coisa que, de repente, é bom a gente citar, que são os mecânicos independentes, né? Eles Uhum. compram uma F1000, que já é modelada para isso, né? É uma oficina ambulante, tem de tudo, Uhum. até um guindastezinho, né? Máquina de Uhum. solda, tem de tudo. E esses mecânicos trabalham em lugares remotos, projetos por tempo determinado, né? Uhum. Prestando assessoria mecânica para empresas de construção, por exemplo. É bem interessante. E tem muita, tem vaga nessa área de mecânica pesada, porque a área o college que eu fiz foi de heavy duty. O heavy duty ele tem on-road, que foi o que eu escolhi, né, que são caminhões, e tem off-road também. Então você pode trabalhar em mineradora, que tem aquelas máquinas super pesadas, e no norte tem muito gerador, né, porque lá a questão de geração de energia elétrica vem de geradores, né? E aí eles fazem manutenção de geradores, tem mecânico de trem também, a área que o college que eu fiz eu poderia trabalhar com mecânico de trem, que paga bem também, né? Mas eu escolhi ficar com a área de on-road, né? Que aí você escolhe, quando você termina o college, você escolhe para onde você quer ir. Eu tenho certeza, né? Nesse momento, tem gente assistindo o vídeo, mecânicos, né? E que, por eles não encontrarem muito assunto na internet sobre a imigração de mecânicos, né? Por ser um trade, né? Não é toda província que tem um programa para NOCs C e D, né? As províncias do Atlântico têm, então, se você tem interesse de imigrar como trade, você procure as províncias do Atlântico. Mas aqueles mecânicos que hoje estão nos assistindo e estão, de repente, pensando, cara, tem esperança. Quais são as dicas que você dá, então, para os mecânicos? O que é que eles poderiam fazer como um plano de imigração? Eles primeiro passo que eu vejo é investir no inglês, né? Porque o pessoal, os mecânicos aqui, eles são bem técnicos, né? Então você vai ter que ler bastante literatura técnica. Então tem que investir no inglês, porque mesmo a mecânica daqui é um pouco diferente do Brasil. Eu vou falar uma parte meio técnica, eu vou falar só um exemplo. A, a injeção de combustível num caminhão no Brasil, ele é uma injeção mais mecânica, né? Ele trabalha de uma forma mais direta. E aqui eles têm um outro sistema chamado Common Rail, que é um sistema diferente do Brasil. Então, tem várias coisinhas técnicas que são diferentes. Então, para a pessoa que é mecânica e está pensando em vir para cá e migrar aqui para o Canadá, invista no inglês. Invista no inglês, né? Leia bastante literatura técnica dos caminhões, não só caminhões, mas de qualquer outra máquina que você tenha experiência daqui, né? Porque tem bastante coisa diferente. Inclusive eu tenho amigos no Brasil que eles trabalham com mecânica de caminhão, que quando a gente vai conversar qualquer assunto sobre isso, a gente não consegue conversar muito, porque como eu não aprendi em português muitas nome de peça, de caminhão, essas coisas, aí quando a gente começa a conversar, ele sabe o nome da peça em português, eu sei o nome da peça em inglês, então é uma comunicação meio complicada. Então, invista no inglês e aí você tem possibilidade de conseguir migrar sim, mas tem que investir no inglês, principalmente no inglês, se você já tem um conhecimento técnico, né? Essa pergunta eu faço ela para todo mundo, porque eu acho que é uma grande maneira da gente ajudar os outros, que é falar sobre os nossos erros, né? Aquilo que a gente cometeu de erro na nossa imigração. Você Uhum. tem algum erro que você cometeu e que você poderia compartilhar, então, com o pessoal, para que eles não cometam a mesma coisa?
Eu vou começar do inglês, né? Eu deveria ter investido no inglês no Brasil. Eu deveria ter investido porque, como eu falei, eu vim sem inglês nenhum. Eu vim com inglês de viajante, que para o dia a dia não serve, né? Então, foi um erro que eu cometi. Eu poderia ter investido um pouco mais no inglês no Brasil e talvez eu conseguisse vir direto já para o college aqui no Canadá, né? Que você consegue salvar bastante dinheiro dessa forma. Outra coisa, deixa eu pensar. Ah, eu não consigo pensar mais em muita coisa. O maior erro meu mesmo foi a questão do inglês, né? Porque as outras coisas você vai ajustando conforme você vai vivendo. E outra coisa que você tem que vir preparado é para o frio, né? Dependendo para a província que você vai. Porque muita coisa, as pessoas falam que é frio, né? Mas você nunca sabe o quão frio é até você vivenciar. Meu primeiro inverno em Winnipeg, eu pensei que eu não ia sobreviver, não. Meu primeiro inverno em Winnipeg, meu Deus do céu, não imaginava que era tão frio, né? Eu sempre tive barba, né? Eu era menor, mas eu estou deixando crescer um pouco. Mas para você ter ideia, eu tomava banho e aí a barba não seca muito bem. Quando você sai para fora, você abriu a porta, mas é imediato, você já sente começar a congelar os pelos do rosto já, pelo do nariz congela, Então venha preparado, é uma coisa que eu não vim preparado psicologicamente para o frio daqui. Eu imaginava que era frio, mas não tão frio. Mas é uma coisa que também você não consegue se preparar tanto até você vivenciar, né? Mas é isso, basicamente foi isso. A gente fez um bom planejamento financeiro, né? Porque a gente sabia que ia gastar, e não gasta pouco. A imigração é uma coisa cara, mas que eu digo que vale a pena, né? E é isso, invista no seu inglês e venha preparado, e vida de imigrante não é fácil. Eu já trabalhei aqui lavando banheiro, eu trabalhei numa rádio, que eu fazia a faxina da rádio à noite, eu trabalhei entregando jornal de madrugada, entregava jornal das 2 da manhã até as 6 horas da manhã, às vezes, entregando jornal. Então, é assim, e já fiz entrega de comida, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Skip the Dishes, que é uma empresa de entrega tipo Eu Uber Eats tem bastante no Brasil, né? Então, é é, mais ou menos o Uber Eats que eu trabalhei já também. Então, assim, porque assim, tem muita gente que fala que não, eu vou lá para fazer o que tiver para fazer, né? Mas quando você faz, é diferente, né? Então você tem que vir realmente disposto. Eu vim disposto e eu fiz o que tive que fazer. com relação a isso daí, eu recomendo a vocês assistirem a entrevista da Tati, que veio em uma. Cada um de nós vem em uma situação. O Fábio tinha esse desejo, o motivador interno desde sempre de sair. Então, de repente, para ele encarar os desafios, teve um certo grau de dificuldade. Para a Tati já foi outro, e na entrevista que eu fiz com ela expôs, ela abriu o coração e falou mesmo das agruras de ser imigrante. Uma coisa que você falou aí, Fábio, e aí me ocorreu aqui, né, de a gente não tem como se preparar para o frio até você vivenciar o frio. Então, eu diria o seguinte: se você no Brasil não conhece frio, não conhece uma temperatura abaixo de 15 graus, e aí eu estou pensando em até Brasília, mais ou menos, se você não conhece uma temperatura abaixo disso, vá para o sul do Brasil no inverno. Existem cidades onde até neva. E você pode ter uma ideia do que é passar frio, do que é viver com frio. E é claro, não é a mesma coisa do frio daqui, não é. Mas você já vai ter uma ideia e você vai poder saber, né, se você quer passar por isso de 6 a 8 meses por ano, que é a realidade canadense, ou se você não tolera frio, né? Já está aí uma boa estratégia para você utilizar, né? Vá para o sul do Brasil no inverno e veja se você consegue tolerar o frio. Se o frio é É, uma coisa que você quer conviver, fazer parte da sua vida. verdade.
Fábio, existe alguma pergunta que eu não fiz, que eu não conheço, né, o assunto, e que você acha importante, então, a gente ainda tocar no assunto? Alguma pergunta que você acha que deveria ter sido feita e eu não fiz? Né? Você faça a pergunta e responda. Não, Cleber, eu acho que você, através das suas perguntas, você conseguiu cobrir bastante do assunto que tinha que ser abordado, né? E é isso, a gente, eu contei mais ou menos aqui como que são as coisas, né? Mas tem as dificuldades, né? Que legal, Fábio, aprender um pouco mais sobre a sua história e a sua experiência e ver aí as suas dicas, né? Eu espero que quem está nos assistindo possa realmente usar essas informações, a sua experiência, para elaborar o plano deles de imigração, né? E seguindo as suas dicas, ter uma maior chance de sucesso. Eu quero te agradecer por você tirar esse tempo e falar conosco aqui, compartilhar a sua experiência. Agradeço bastante a sua disponibilidade. E eu vou deixar, então, o microfone aberto para você se despedir. Cleber, foi um prazer poder participar aí da tua entrevista. É bem legal o que você está fazendo, né? Tem várias pessoas lá no Brasil que eu tenho certeza aí que estão procurando aí a tua consultoria para poder conseguir o que eles estão querendo, né? O sonho da imigração. É um prazer poder participar da sua entrevista no seu canal. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouco aí. Precisando, estamos aí à disposição para mais entrevistas se você precisar. Tá, joia? Quem sabe mais para frente a gente. Eu tenho um tema que, quando a Tati fez o post dela, eu fiquei pensando, né, da questão migratória dentro do Canadá. Né? Ah, sim, Tanto eu como você mudamos de província. Né? é E nós verdade. sabemos que não é uma coisa incomum as pessoas mudarem de província. Quem sabe a gente faça uma entrevista um dia, um bate-papo sobre isso. Verdade, é. Vai ser bem Beleza. interessante. Um grande Beleza, abraço então, para você, um abraço aí para a Tati. para vocês também. Obrigado. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas e informações que o Fábio deu sejam úteis para ajudar vocês no plano de imigração. Lembrem-se, é difícil, mas não é impossível. Até a próxima semana. Vejo vocês lá.